a própria Alpine andou muito durante o fim de semana inteiro. Eu depois, a última bandeira vermelha, eu confesso que eu não vi, eu só vi os resultados. O que ficou? Eles não puderam fazer a relargada, portanto Não não puderam. ficaram O classificados, único correto? cara... Aí que é o caso. Bandeira vermelha, normalmente, o que você considera? Aquela, como a batida foi logo em seguida, poderia ser a volta não ter existido. Mas a volta existiu, né? Tanto que não houve diminuição de voltas na corrida. A volta existiu. Mas o que foi considerado é que eles estavam... A regra é muito interpretativa, é muito confusa. Então, depende do diretor de prova. O cara deve ter ficado lá em má situação e ele pensou o seguinte: qual é a posição, a última posição que eu posso pegar? A última. A última posição é antes dessa última largada em que o Alonso estava em terceiro, em terceiro. Não, são prejudicados os Gasly e os Ocon? Sim, mas os dois carros estavam no muro. Então, não tem outra chance. Agora, a injustiça que eu acho é com o Sainz. Porque se as batidas da primeira volta, das primeiras voltas, elas são meio que deixadas de lado, né? A não ser que seja uma coisa muito forte. Você sabe que na primeira volta os comissários deixam passar um monte de coisa, né? Na largada. Então, por que ele foi... Foi na volta, foi na primeira largada que ele bateu no Alonso. Ou na segunda, não me lembro. Mas, não, na segunda, que ele tirou o Alonso. Então, se o Alonso estava de volta porque a última posição que os diretores de prova consideraram era aquela, por que não a do Sainz também? Entendeu? Está errado, está errado. Sim. Mas é o que ele dizia. Ele tinha tanta certeza que ele dizia no carro: por favor, falem com eles, não pune agora, pune depois, né? E isso que deveria ter sido discutido depois. Eu acho que ainda pode. Não sei se teve apelação da Ferrari, eu acho que não. Eu não vi. Mas foi uma que a partir do momento em que uma coisa é certa que tecnicamente a gente também tem que lembrar e a FIA tem que lembrar. Um carro de Fórmula 1 não foi feito para largar 3 vezes. A embreagem é calculada daquele jeito, daquela coisa, para que tenha uma largada e acabou. Você usa a embreagem no box. Então, carros vão reagir diferentes de alguma situação de largada. Então, assim, a chance de causar mais acidente. O que causa acidente? Um cara que larga bem, o outro larga mal. A gente vê isso na Stock Car também. O cara vem com 10 km de diferença, vem passando, outro fecha, bate e tal. Então, a largada, a gente quer emoção. Um por dentro, outro por fora. E aconteceu isso. Aconteceu que o Gasly estava passando o Sainz e o Sainz perdeu a freada e deu no Alonso. Então, aí, com certeza, uma punição tem que ter. Pelo fato dele ter criado o circo todo, a pancada toda, porque existe um começo de tudo. Mas a forma como foi, ele fica impossibilitado de lutar. Então, aí sabe assim, a gente não pode falar em justiça, mas fica, quando deixa o piloto impossibilitado de lutar com uma volta só e ainda fazendo as coisas, aí fica realmente com uma dificuldade muito grande. Então, eu concordo que a forma como foi Rubinho, feita eu não sempre foi sou a correta. favor de largada parada, né? Inclusive aquela de Abu Dhabi que decidiu o título, ali tinha duas saídas: ou deixasse seguir com um safety car virtual e aí ia terminar a corrida em safety car, mas era um final de campeonato. O Michael Masi não quis fazer isso, até estava certo. A outra seria parar todo mundo e fazer largada parada, todo mundo com pneu vermelho e tal. Afinal, era um final de campeonato, né? Ele decidiu pela única errada, que foi aquela que não foi aceita. Enfim, por isso até ele foi demitido. Agora, nessa corrida agora, primeiro, não era final de campeonato. Então, aquela largada parada já deveria ter sido largada lançada. Já deveria ter sido com safety car. Aí evitava isso que você falou, não é? Evitava esse problema todo que você falou.